Doutora Liliana, vamos iniciar. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Kátia Maia, faço parte da equipe da Escola Superior, coordenada pela doutora Neuza Guilhermina, que está em férias. E para quem está chegando aqui hoje nós daremos continuidade ao nosso mini-curso Sistema Prisional e Grupo de Hipervulneráveis. Nosso mini-curso começou no dia 20 do mês de agosto e previsto para terminar agora no dia 22 do mês de outubro. Dentro desse mini-curso, tivemos algumas palestras, tivemos abertura falando sobre tortura e violência institucional, depois falamos sobre medida de segurança. No dia 3/9, tivemos a palestra falando sobre a população LGBTQIA+, falamos sobre indígenas, estrangeiros, e tivemos uma palestra na semana passada falando sobre direitos humanos. Hoje nós temos o prazer de receber a defensora pública, a doutora Liliana Fonseca, defensora pública aqui do estado de Minas Gerais, que irá falar sobre o Grupo Mulheres. Doutora Liliana, seja bem-vinda. É um prazer enorme tê-la conosco aqui na Escola Superior. Já passo a palavra para a senhora, mas primeiro eu quero saber se a senhora prefere responder as perguntas no final da palestra ou se as pessoas podem interromper e levantar a mãozinha no meio da palestra. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela apresentação, Kátia. Eu acredito que possa ser uma conversa. As perguntas podem vir e eu vou respondendo conforme a gente for passando a palestra, não, a conversa. Isso. Então, fica combinado assim. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer no meio da palestra e já passa a palavra para a senhora. Muito obrigada, desde já. Obrigada a você, obrigada a Neuza e a Alessa pelo convite. É uma grande honra para mim poder participar deste mini-curso acerca das pessoas encarceradas hipervulnerabilizadas, né? São grupos ainda mais vulnerabilizados do que os já encarcerados, né? Com parcelas específicas dentro do sistema prisional que realmente representam pequenas porções, assim como na nossa sociedade também nós temos pequenas porções de pessoas com a maior vulnerabilização, também nós temos isso dentro do sistema prisional. Eu digo, inclusive, que o sistema prisional ele replica muito o que nós temos em termos de sociedade mesmo, né? Replica o machismo, replica questões de raça, de classe, por muitas vezes também não só o mundo lícito, mas também até na esfera do crime, também nós temos ali o machismo, nós temos o racismo e nós temos as questões também de classe. Não é coincidência, por exemplo, dizer que a maioria das mulheres encarceradas, das mulheres encarceradas, elas são mulheres pretas, pobres, com baixa escolaridade, muitas mães solteiras. Isso não é uma coincidência. Isso passa pelo que se chama da interseccionalidade, né? De acordo com o governo federal, até 2017, do total de mulheres presas, 68% eram jovens, entre 18 e 34 anos, 61% negras e pardas, 62% analfabetas, ou apenas com ensino fundamental incompleto, e 57% mães solteiras. Nessa pesquisa, que é um pouco antiga, inclusive, que é um grande problema do nosso país, que são as estatísticas muito defasadas normalmente, né? Quando nós vamos buscar números para, a partir daí, nós podermos trabalhar políticas públicas, nós não temos, porque as estatísticas são muito pobres, muitas vezes feitas em determinados locais e não de uma maneira mais organizada e a nível federal.
Então, os dados são sempre desatualizados e, mesmo vendo esses dados aqui, que eu trouxe alguns, aqui ainda nós não temos a questão das mulheres vindas de famílias desestruturadas, mulheres vítimas de algum tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, e também aqui é nítido que a maioria delas advém de crimes do tráfico, né? Por muitas vezes, nós vemos que cerca de 60% das mulheres encarceradas, elas estão ali pela prática do tráfico, né? Antes de continuar nessa questão, né, do porquê as mulheres encarceradas normalmente vêm de uma prisão relacionada ao tráfico de entorpecentes, é preciso primeiro saber, né, traçar esse perfil de quem é essa mulher, né, e qual é a situação em que ela se encontra nas unidades prisionais. O Brasil ele tem hoje a quarta maior população carcerária do mundo. Isso são dados do Infopem, também não são dados 100% confiáveis, porque ali não se colocam as prisões domiciliares, por exemplo, né? Antes da pandemia, em 2018, mais ou menos, nós tínhamos 42 mil mulheres encarceradas. Com a pandemia, muitas delas foram para a prisão domiciliar. Esse número, naturalmente, caiu. Então, hoje, o número de mulheres encarceradas, em termos absolutos, ele é um pouco menor do que há uns 2 anos atrás. Um pouco não, ele é bem menor, né? Houve uma queda considerável, mas porque os dados estatísticos não consideram como sendo uma prisão a prisão domiciliar. Nós sabemos que muitas mulheres conseguiram as prisões domiciliares, seja pelo trabalho, a maioria delas trabalham, tem trabalho externo, ou seja por questões familiares, por questões de saúde até, mas muitas conseguiram isso. E é uma forma até de encobrir as nossas estatísticas, não considerar as prisões domiciliares dentro desse número, né, de encarceramento brasileiro. Isso vale não só para as mulheres, mas vale também em relação aos homens encarcerados, né? São formas, inclusive, de maquiar a necessidade de uma política pública mais eficiente, que não seja a prisão dessas pessoas pretas, pobres, periféricas, como nós sabemos que acontece rotineiramente, né? E o que eu digo, por que a importância de nós termos esse diagnóstico, de nós termos esses números? Porque sem eles, nós não podemos partir para a implantação de políticas públicas, que é o que eu sinto falta muito, como eu sou defensora pública desde janeiro de 2018, eu atuo na execução penal desde 2008, perdão, eu atuo na execução penal desde então, são quase 14 anos de atuação na execução penal. E eu sinto que, por muitas vezes, essas mulheres têm a atenção de faculdades, da pastoral carcerária, de movimentos sociais, mas que não há uma política pública estabelecida para a atenção à mulher dentro do cárcere. Não existe ali uma política efetiva, contínua, de Estado, né, e não de governo, que seja a curto, médio e longo prazo implementada, né? Eu acredito que isso seja o que falte muito dentro do sistema prisional para que haja uma melhoria na dignidade mínima que se dá àquelas pessoas privadas de liberdade. No caso das mulheres, especificamente, que eu percebo na minha atuação é que o sistema prisional, de um modo geral, ele tem uma tendência a universalizar, né? Que todas as unidades sejam iguais, no sentido de que pessoas são pessoas e todos ali estão encarcerados, merecem ser tratados naquele formato de unidades prisionais como são as masculinas. É certo que
maciçamente, a população carcerária ela é majoritariamente masculina. Mas as 40, 30 mil mulheres que lá estão, elas precisam de uma atenção diferenciada, né? Até outro dia eu ouvi, mas por que estão questionando o veto à lei que garantia a distribuição de absorventes íntimos para as mulheres também encarceradas, assim como as meninas também em idade escolar, de baixa renda? E por que se preocupam com isso se são tão poucas as mulheres encarceradas diante de um racismo estrutural que leva ao encarceramento em massa do homem negro, pobre e periférico, num número muito superior? Então, por que se preocupar com isso se existe um outro problema muito maior, né, na visão dessa pessoa que comentava? E aquilo me deixou extremamente incomodada. Por quê? Porque são pessoas com demandas distintas, né? Assim como na sociedade, no mundo que nós vivemos aqui fora do cárcere, também lá dentro, as mulheres têm peculiaridades que precisam ser respeitadas e que normalmente não são, né? Normalmente, nós não temos aí uma atenção à saúde da mulher de forma específica, né? O médico que nós temos na unidade, em regra, é um clínico geral, muitas vezes um psiquiatra, uma rede de apoio de enfermagem, psicólogos, mas nós não temos dentro de uma unidade que deveria, inclusive, ser específica para as mulheres, que não é, né? Em regra, nós temos unidades mistas, em regra, nós não temos uma unidade específica para a mulher, com atenção às peculiaridades que lhe são inerentes. E aí, em relação a essa questão da saúde da mulher, por exemplo, uma unidade de 80 mulheres aqui, nós não temos um ginecologista com atendimento regular. E é claro que existe uma rede de apoio em relação à municipal, né? Existe essa rede de apoio, mas nem sempre vai ser ali um médico, que mesmo médico, vai acompanhar aquela menina, aquela mulher, aquela senhora, enquanto ali ela estiver encarcerada. E nós sabemos que existe isso, né? Essa confiança, esse elo, enfim. Mas o que isso é em relação a uma questão básica, né? Anualmente as mulheres, né, a partir ali dos 40 anos, precisam fazer mamografia, precisam, as jovens, desde os 18 anos, que é a data inicial do encarceramento, elas precisariam de acompanhamento, no mínimo anual, de um ginecologista. E aí eu venho aqui com um exemplo de uma que hoje ela já está em regime aberto, mas que cumpriu pena por muitos anos. O crime dela é um latrocínio, então ela cumpriu muitos anos em regime fechado semiaberto. E ela fala que ela tem um problema de endometriose e que ela menstrua seguidamente por 40 dias até de menstruação de modo contínuo, e que a unidade não fornecia a ela absorvente, né? E que se não fosse a família a cuidar disso, que é tão básico, que é tão ínfimo, né, para a maioria das mulheres que aqui estão fora do sistema prisional, tem uma mínima condição, elas vão conseguir suprir essa necessidade, elas vão conseguir ser encaminhadas ao médico para tratar desse problema, enfim. E lá dentro da unidade, ela passou anos nessa condição. Ela passou muito tempo nessa condição. E a Alessa falando que é humilhante, porque ela precisou buscar o apoio da família, e ela me conta assim, ela me contava aqui na minha sala, falando exatamente isso. A sensação que ela tinha era de humilhação, né? Ela teve que viver com essa condição, que não é peculiar a poucas mulheres, pelo contrário, muitas são afetadas por esse problema de saúde, e assim, e não teve a devida atenção, porque ela está inserida numa unidade em que há 80 mulheres numa ala, que antes era um pavilhão masculino,
tem mais 400 presos dentro dessa unidade prisional. Então, assim, qual o cuidado que se tem com essas mulheres? Nas demandas que lhes são específicas? Muito pouco, né? Porque um atendimento da enfermeira, quando elas pedem, não é o suficiente, embora possa ter a maior boa vontade do mundo, mas não é o suficiente para dar a elas a dignidade que precisam. Então, assim, desde 2010, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui a data, eu não vou encontrar no meu registro. Mas nós temos as regras das Nações Unidas para tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, que são as regras de Bangkok. As regras de Bangkok, elas representam o que a ONU entende, né, ali com os seus 160 países, se não me engano, que são signatários dessas regras, que se entende ali o que traria uma dignidade mínima para a mulher encarcerada ou que possibilite outras formas não privativas de liberdade de cumprimento da pena para aquelas mulheres que cometeram algum tipo de delito. As regras de Bangkok, uma edição de 2010, mas acredito que a primeira decisão tenha vindo somente em 2015, através de um pedido da Defensoria Pública, e quando ainda nem tinha sido traduzido esse documento, depois de 5 anos, até para rir para não chorar, porque depois de 5 anos de firmar esse acordo, ainda não havia sequer uma tradução para poder ser implementado, né, de fato, pelas pessoas que trabalham com isso. E aí hoje eu fiz uma busca no site do TJ, eu vou buscar no site do TJ que nós temos aqui de jurisprudência sobre as regras de Bangkok em Minas Gerais. E eu achei assim, vou jogar regras de Bangkok na pesquisa, provavelmente ele vai me dizer lá que tem tantos acordos que não vai ser possível falar, mas vou tentar. De 2010, as regras são de 2010, e nós temos pouco mais de 200 decisões no estado de Minas Gerais. Um estado do tamanho do nosso, com 200 e poucas decisões do nosso tribunal sobre as regras de Bangkok, que mencionem as regras de Bangkok. A maioria provavelmente indeferindo algum pedido que foi feito em favor das mulheres que buscavam a observância dessas regras mínimas. Provavelmente, a maioria vai ser negando algum direito que lhe é inerente. Mas me admirou muito, fiquei extremamente surpresa, porque é muito pouco, né? E quando se fala do direito da mulher encarcerada, na verdade, também nós temos muito pouco material, nós temos muito pouca doutrina, se escreve pouco sobre o direito da mulher privada de liberdade, sobre a condição peculiar que ela tem, a hipervulnerabilidade dentro de um sistema universal que é masculinizado, que é masculino, criado por homens e para homens, numa época em que nós não tínhamos mulheres infratoras praticamente, e nem, consequentemente, encarceradas. E eu fiquei extremamente surpresa com esse número do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reflete certamente a jurisprudência do país inteiro, porque Minas Gerais tem um tribunal muito forte, com atuação dentro da execução penal muito extensa, e eu fiquei, como assim, 200 decisões? E aí eu também fiz aqui a meia-culpa, porque a jurisprudência ela vai existir também quando houver a provocação dos advogados, dos defensores e defensoras públicas que atuam dentro da execução penal. E realmente, eu mesmo estando há tantos anos na execução penal, alguns têm atendimento às mulheres, porque outra pessoa fazia isso, e agora eu retornei a essa atuação, mas por muitos anos que atuei em favor das mulheres encarceradas, também não usei. Por muitas vezes, deixei de usar as regras de Bangkok,
garantindo o mínimo que elas precisam, né, para que pelo menos seja digno o cumprimento da pena enquanto ali estiverem. Então, eu acho que também nós, que atuamos em favor das pessoas encarceradas, e especificamente das mulheres encarceradas, nós precisamos nos utilizar mais das regras do direito internacional, dos tribunais internacionais, para que nós possamos mudar esse estado de coisa inconstitucional que é o Brasil, como já foi declarado pelo ministro Lewandowski, e mudar essa configuração. Regras básicas que ali estão, naquelas 70 regras que estão lá, e que até hoje, mais de 10 anos depois, nós não vemos implementadas e nem com perspectiva de implementação, que é pior ainda, porque nós não temos isso concretamente, essa política pública para o médio e longo prazo. Hoje nós não temos unidades prisionais específicas para mulheres, mas aqui está um programa para daqui 10 anos, 15 anos, não sei, nós não temos. Daqui a 10 anos nós olharmos para trás e verificarmos que se passaram 20 anos as regras de Bangkok e nada foi feito, não vai ser uma surpresa muito grande, porque nós não temos uma política pública de médio e longo prazo. Né? E é isso que eu digo, a provocação também precisa ser nossa, a busca também precisa ser nossa. Né? Um exemplo básico, os estabelecimentos próprios para mulheres. É uma busca que nós temos que fazer. Eu sei que existe a necessidade da política pública, mas nós que atuamos na execução penal, nós que estudamos a execução penal, nós precisamos trazer essa discussão, esses questionamentos. Né? As regras de Bangkok também, elas trazem muita questão da maternidade no cárcere. Esse é um tópico, inclusive, que mexe muito comigo, pela temática, pela minha vida, enfim. Porque eu acredito que as mulheres, especificamente, elas podem estar no cárcere em 2 momentos. Quando elas têm um filho ou uma filha encarcerados, porque eu digo que a mãe, ela mesmo sem ter praticado nenhum delito, ela cumpre a pena ali junto com os seus. Ela cumpre a pena, ela vivencia aquela dor, ela vivencia a unidade prisional, ela passa por visitas, por revistas, muitas vezes vexatórias, e há algum tempo atrás, hoje já está bem mais difundida a questão dos scanners, de raio-x, muitas unidades já têm esse maquinário, essa tecnologia, enfim. Mas até muito pouco tempo atrás eu vivenciei isso, coletei relatos, nós buscamos, na época, tentamos fazer o que nós tínhamos de possível para tentar evitar, mas eu vivenciei muitas senhoras chegando aqui e que choravam falando da revista íntima que era feita para entrar na unidade prisional. E até nisso as mulheres têm essa peculiaridade de também vivenciarem o cárcere, mesmo quando não são elas as condenadas. Né? Então, são 2 momentos ali que eu vejo as mulheres dentro do cárcere. Tanto quando não são elas as infratoras, como, do outro lado, quando elas praticam as infrações penais e são realmente encarceradas por uma condenação ou provisória, ou definitiva, enfim. E o que representa o encarceramento da mulher? Por que é importante a busca do cumprimento da pena privativa de liberdade como a última porta? Vamos tentar todas as medidas não privativas de liberdade antes de encarcerar a mulher. Por quê? Por que isso? Por que essa prerrogativa em detrimento dos homens que são tantos encarcerados? Porque a mulher, normalmente, é ela responsável pelos filhos, é ela responsável pelos cuidados daquela família, que os filhos anteriores ao encarceramento, né? Então, tirar essa mulher do seio familiar é desestruturar completamente aquela família.
Mas pode ter um caso de o pai não ter sido preso e ele ser um ótimo pai, e ele cumprir o papel de pai que efetivamente ele deveria ter. Isso é um caso muito isolado. Porque ou nós temos mães solteiras, ou nós temos famílias já desorganizadas, em que esses cuidados caem prioritariamente sobre a mulher, até porque nós vivemos uma sociedade extremamente machista, em que recaem normalmente sobre a mulher os cuidados com a casa, com as crianças, enfim. E tirar essa mulher dessa família é embaralhar toda a história familiar daquelas crianças que lá ficaram. Por quê? Essas crianças elas vão ser espalhadas para ficarem aos cuidados de familiares. E se não houver um familiar, elas vão para abrigos. Pode haver um pedido de destituição do poder familiar. Nós temos inúmeros casos de mulheres que perdem completamente o contato com os filhos, com as filhas, durante o período do encarceramento, e que é muito difícil retomar esse tempo perdido quando elas saem do cárcere. Normalmente são crianças, né? Como nós temos encarceramento maior de jovens, em regra, os filhos também são menores. Precisariam dos cuidados do pai ou da mãe de forma mais presente. Inclusive, existe, a lei traz regras internacionais que a possibilidade da prisão domiciliar para aquelas mulheres que têm filho até 12 anos. Mas a nossa jurisprudência, que trata basicamente das prisões domiciliares, quando se fala de mulheres, muitas vezes elas negam porque não houve ali uma comprovação de que o filho precisava daquela mãe, de que aquela mãe é imprescindível para a criação do filho, de que aquela mãe é imprescindível a presença dela ali naquela casa. E a minha causa até arrepios e náuseas, porque eu acredito muito que, até porque, essencialmente, a nossa sociedade é machista, e, além disso, pela ligação que existe entre mãe e filhos, pelo elo que se forma, é óbvio que toda mãe vai ser imprescindível dentro de um lar, especialmente se é um lar que já tem uma desestruturação. Normalmente é ela que vai dar aquele fio condutor, que vai buscar talvez uma ajuda, que vai buscar sair daquele ciclo de violência em que normalmente aquelas pessoas estão inseridas. Mas, infelizmente, nós também temos um judiciário formado basicamente por homens brancos de classe média, média alta. É uma realidade que muitas vezes eles não conhecem e que não vivenciam, né? Então, talvez essa família desestruturada, que não seja vivenciada por aqueles que decidem, no caso concreto, seja um distanciamento da realidade que impede que a justiça ali prevaleça. Enfim, o que nós temos, na verdade, de fato, né, em concreto, é exatamente essa bagunça na família que permanece fora do cárcere, né? E em relação aos filhos tidos depois do cárcere, né, nesse momento da gestação, da mulher encarcerada, que ou entra já gestante, ou lá engravida, é um momento extremamente traumático para aquela mulher que vivencia o cárcere estando ali gerando uma vida, porque ela não vai ter o apoio da família rotineiramente, as visitas são semanais, o dia a dia dela não vai ser acompanhado pela família, ela não vai ter aquele acompanhamento médico, provavelmente, né, que o médico da família está ali presente, mesmo para aquelas que têm uma condição financeira menor, mesmo assim, hoje nós temos a saúde da família que costuma estar ali presente naquele momento peculiar, naquele momento único da vida da mulher, né? E o que nós temos ali é uma vivência traumática, até pelas incertezas do que está por vir, né?
porque nós sabemos que hoje existem decisões várias, diferentes, em relação ao que fazer com as crianças depois de nascidas, né? Porque eu volto para as regras de Bangkok novamente. Lá existe um regramento falando que as unidades prisionais precisam estar prontas, né, que deveriam ser específicas das mulheres, e não são, a realidade é que não são. Elas deveriam estar prontas para receber uma parturiente, uma mulher que acabou de ganhar o bebê, vindo com o seu bebezinho de volta para que ali ela possa amamentá-la até os 6 meses, onde haja um berçário, uma creche, e ele possa ali viver aqueles primeiros dias de vida, aqueles primeiros meses de vida com a mãe. Qual é a realidade? Isso é o que está escrito lá no papel que deveria ser a realidade das unidades prisionais. E o que acontece de fato nas unidades prisionais brasileiras? Raras são aquelas que têm uma estrutura para receber aquela mulher num pós-parto, raras são aquelas que vão ter à disposição uma creche ou um berçário ou uma estrutura mínima para acolher aquele bebê, aquela criança. Então, até pelas incertezas, né, que esse futuro traz, é que também não tem como não ser traumático esse momento gestacional de uma mulher encarcerada. Nós temos até aqui em Montes Claros um caso muito recente, que muito nos inquietou, né? Muito nos mexeu com todos nós aqui da unidade, não só comigo, que atuei diretamente no caso, que era uma sentenciada que estava já há 1 ano e meio em prisão domiciliar em razão da Covid, né? Porque todos que estavam com trabalho externo tiveram a prisão domiciliar concedida em março de 2020, quando a pandemia se instaurou de modo mais presente no nosso país. Naquele momento, todos os sentenciados e as sentenciadas que estavam com trabalho externo, a eles foi concedida a prisão domiciliar. E no caso dela, então, já era 1 ano e meio fora do cárcere, 1 ano e meio já em prisão domiciliar, indo e vindo para o trabalho, transitando em nosso meio, normalmente, sem nenhuma falta dentro do processo, sem nenhuma falta reconhecida ou mesmo um incidente iniciado. Nada que maculasse o bom comportamento carcerário. E aí, quando houve o pedido para que se alterasse a domiciliar do trabalho externo para uma domiciliar em razão do nascimento do filho, considerando que a unidade prisional da comarca não tinha estrutura mínima, não tem estrutura nenhuma, na verdade, não tem mínima nenhuma, para receber um bebê, para receber uma mulher num pós-parto, quando nós fizemos esse pedido para a conversão da prisão domiciliar do trabalho externo pela Covid para a prisão domiciliar em face da maternidade depois do encarceramento, né, nos foi dito que ela deveria colocar a tornozeleira eletrônica até ganhar o neném e que depois ela deveria voltar para a prisão, porque ela não estava mais trabalhando e não há previsão legal de que poderia ser concedida a ela uma prisão domiciliar. E aí ela até me mandou fotos, né, da tornozeleira eletrônica que foi colocada nela. Depois nós conseguimos a retirada, mas no primeiro momento foi colocada, ela já no 8º mês de gestação. E aí ela mandava as fotos das pernas inchadas, né, por causa da tornozeleira já apertando, né? Quem já teve bebê já sabe que a mulher nos seus últimos dias antes de parir, ela incha muito, não tem chinelo nem sapato que caiba no pé. E a mesma coisa aconteceu com ela. A tornozeleira começou a enforcar a perna dela nesse momento, e ela chorava, e mandava áudio, mandava foto, e aí nós conseguimos a retirada da tornozeleira, inclusive a questão que eu vou falar também, né, em relação à lei das algemas, né, vou voltar nesse assunto, mas só terminando de contar o caso, ela teve que levar o bebê até o fórum
mostrar a criança recém-nascida, tentar buscar uma comoção de todas as pessoas ali do fórum para que o juiz pudesse conceder a prisão domiciliar em razão do nascimento desse bebê. Não foi considerado o que estava lá nas regras de Bangkok, não foi considerado o descumprimento delas dentro da unidade prisional que nós temos aqui, que é uma realidade replicada pelo país. E, assim, faltou, inclusive, muitos perguntam assim, mas e a promotora? Não deu um parecer favorável? Não, a promotora opinou pela negativa da prisão domiciliar, inclusive, né? Porque muitos falaram assim, mas é só porque um juiz é homem? Eu disse, também pode ser isso, mas não é só isso, né? Você olhou para questões periféricas, né? Como qual crime foi praticado por ela, quanto tempo de prisão lhe faltava, e, na verdade, o direito ali negado, mais do que a ela, era aquela criança seria privada do convívio, da amamentação, seria privada dos cuidados básicos ali pela mãe, já desde o seu primeiro mês de vida, né? E isso é quase que uma tortura para aquela mulher, desde a gestação até esse momento posterior, né? De conseguir ou não isso, que para mim é tão claro que existe a possibilidade, e é tão chocante ver que num caso concreto, aqui tão próximo de mim, foi negado esse direito de forma cruel, até, e existe, né? Por isso que às vezes eu pergunto assim, mas está lá nas regras de Bangkok também que não é possível o uso de algemas, é proibido o uso de algemas, mulheres presas ou internas do sistema penitenciário, né? Que no momento do atendimento ou no momento do parto. Então, é proibido o uso de algema nessas mulheres grávidas e parturientes, né? Enquanto elas estão lá no hospital, no atendimento médico hospitalar, né? Prontas durante o trabalho de parto e também no puerpério posterior. Puerpério só pode ser posterior. E aí, inclusive, em 2017, uma lei federal mudou o Código de Processo Penal, e agora, em 2021, nós temos a lei estadual 23.947, agora de setembro, que também proíbe o uso dessas algemas em mulheres presas internas do sistema prisional, as gestantes e parturientes. E aí eu fiquei me perguntando, diante desse caso concreto que nós tivemos, né, se seria o caso também de ampliar essa proibição, além das algemas, também para tornozeleiras eletrônicas, né? Porque existem outras formas de liberar essa mulher para uma prisão domiciliar sem que seja com tornozeleira eletrônica, né? Até porque são poucas as disponíveis no sistema prisional, não tem para todos, ainda são muito poucas, e utilizá-las em casos tão específicos, né, que tratam da mulher tão difícil para ela, no final de gestação, no momento do trabalho de parto e no momento de puerpério, você ter que lidar com a tornozeleira eletrônica, com inclusive as rotas permitidas para aquela tornozeleira. Eu acho de uma crueldade também, é um tratamento que não é digno, que não permite a mulher que vivencie em tranquilidade aquele momento tão difícil já, naturalmente, para qualquer uma de nós. Então, aí eu até me perguntei, essa é uma lei tão recente, né? A lei estadual, a lei federal que alterou o CPP é um pouco mais antiga, mas a lei estadual, ela é tão recente e, para mim, ela já falta. Porque o que eu vivenciei, o que nós vivenciamos aqui em relação a essa sentenciada, foi extremamente doloroso de ver a dor daquela menina sem saber o que ela faria depois de 5 dias de nascido, que a determinação é que depois de 5 dias de nascido o bebê, ela voltasse para a unidade prisional e permanecesse com aquela tornozeleira eletrônica até então. E aí eu já me pergunto, né, se essa lei ela já não nasceu devendo alguma coisa no tratamento às mulheres encarceradas.
Eu vou ver se eu deixei mais alguma coisa sem falar, mas eu acredito que seja isso, né? Eu acredito que hoje as mulheres ainda são muito negligenciadas dentro do sistema prisional, até mesmo desde o diagnóstico do perfil de quem são, o que levou aquelas mulheres até ali, um estudo criminológico, nada disso é feito, né? Nada disso é feito. Tem uma coisa que eu deixei de falar, eu disse que falaria depois, que era em relação à questão do tráfico, né? Porque a mulher, em regra, ela é levada à prisão em razão da prática do tráfico de entorpecentes. É muito comum, é muito comum. A maioria, acho que 60% das mulheres, eu diria, e isso são dados não muito corretos, exatamente porque muitas vezes nós não temos esse diagnóstico de forma mais organizada, institucionalizada, mais de forma empírica mesmo, algumas instituições que fazem esses trabalhos em determinados locais. Eu faço essa pesquisa aqui em Montes Claros, o colega faz essa pesquisa em outra comarca e a gente vai juntando. Então, é empírico e algumas instituições também têm esses dados. Mas, assim, oficiais são bem mais antigos e bem restritos. Mas mesmo os oficiais também trazem que a maioria das mulheres encarceradas lá está em razão da prática do tráfico de entorpecentes. E aí eu fico me perguntando o porquê, né? O porquê disso. Como eu já falei, até no mundo da criminalidade existe uma hierarquia, existe uma vulnerabilidade da mulher, até mesmo no mundo da criminalidade. Porque o papel que a mulher exerce dentro de uma organização criminosa, dentro de uma organização de tráfico de entorpecentes, ela vai ser sempre, quase sempre ela vai ser a mula, ela vai ser quem está lá na ponta, quem entra na unidade prisional colocando drogas, né, substâncias ilícitas dentro do próprio corpo, ela vai ser sempre aquela que manda por Sedex para o companheiro uma porção de alguma substância entorpecente. Então, assim, ela vai estar sempre lá embaixo da pirâmide, né? Raramente nós vamos ver mulheres chefes ou líderes de organizações criminosas. Nós até tivemos um exemplo naquela novela A Força do Querer, né, em que a Juliana Paz fazia a Bibi Poderosa. E ali ela era uma chefe do tráfico na Rocinha, né, que até é baseada numa história real, mas aquilo é uma exceção. Nós não temos 10 bibis poderosos no Brasil nunca, né? A gente conta nos dedos de uma mão, talvez, não sei. Mas nós não vemos na prática, no convívio diário, a mulher como tendo um papel de destaque, mesmo dentro das organizações criminosas. E nós sabemos que hoje a política pública de segurança, ela visa muito o encarceramento, né? Juntou com a política de entorpecentes, e nós temos encarcerados, em grande parte, são pequenos traficantes, aqueles que menos se sobressaem na pirâmide da organização, enquanto os maiores permanecem só trocando aquelas criaturinhas pequenas ali, e aí nada muda, né? Então, o encarceramento de uma mulher que entrou com substância entorpecente dentro do próprio corpo, da unidade prisional, a pedido do companheiro, e isso muitas vezes também tem a ver com os relacionamentos que ela já tinha aqui fora, né? O marido, a influência dele sobre ela, né? A ingerência, abusos psicológicos, ameaças, muitas vezes nós sabemos que existem, né? Mas certo é que mesmo dentro desse organismo, dentro do mundo da criminalidade, também a mulher tem um papel de subalterna, ai meu Deus, não sei falar o nome. Subalterna dentro daquela organização. E isso é o que faz com que tenha aumentado, isso foi uma das coisas que fez aumentar muito o número das mulheres encarceradas. A política antidrogas, né, que encarcera em massa, mesmo até quem é usuário, classificado ali como pequeno traficante, nós sabemos que muitas vezes não são, infelizmente é uma realidade que nós vivemos. E outra grande parte também levada
pelos relacionamentos que têm. Maridos que deixam ali em casa guardada uma quantidade considerável de drogas, e aquelas mulheres são lá encontradas e levadas como se fossem também parte da história. Então, até mesmo nesse momento, existe essa vulnerabilização da mulher em todos os aspectos, seja no mundo legal, seja no mundo ilegal. Então, por isso que a gente tem que olhar para a mulher dentro do cárcere, observando ali todas as peculiaridades que ela tem, porque nós somos iguais, mas as diferenças precisam se sobressair, precisam ser observadas e respeitadas. Né? E por isso que elas são mais do que vulnerabilizadas dentro do sistema prisional, essencialmente masculino, elas são hiper vulnerabilizadas. Eu acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu estou aberta a perguntas, a qualquer troca de ideias. Como eu disse no começo, é mais uma conversa do que qualquer outra coisa. E eu me coloco à disposição, seja aqui nesse momento ou em momento posterior. Sei que algumas pessoas não puderam acompanhar ao vivo por conta do horário, um pouco mais restrito para algumas pessoas que têm audiência, enfim, tem outros compromissos. Mas como fica disponível no link da Escola Superior, acredito que outras pessoas possam ver, e eu me coloco inteiramente à disposição para trocar ideias no momento posterior também. Bom, vejo que não temos perguntas. Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar com a doutora Liliana? Como a doutora Liliana disse, as palestras ficam gravadas, tá? E ficam disponíveis no site da Escola Superior. Basta fazer o login e entrar na área restrita, que lá vocês conseguirão ver todas as palestras, inclusive essa, que em breve estará lá também. Doutora Alice, quer falar alguma coisa? Eu quero só perguntar, Kátia, a gente está tendo bastante retorno de pessoas que estão assistindo posteriormente, assim, e você fala que está na área restrita, é só a defensoria que está acessando ou o pessoal de fora também pode? Que eu tive 2 perguntas hoje. Sim, qualquer pessoa que consiga fazer o login, que tenha o login, né, que não precisa ser só da defensoria. Ah, entendi. Qualquer pessoa pode se cadastrar na escola e conseguir. É que eles queriam assistir das mulheres e por causa do horário não conseguiram. Tá, perfeito, entendi. Quem não assistiu às palestras pode fazer um breve cadastro, tá? E pegar no site da escola. Eu vou informar, então. Exatamente. Tá ótimo. Lili, obrigada, viu? Você é maravilhosa. Obrigada, Alessa. Sempre me inspirei em você e na Vanessa quando eu entrei. Beijo. Doutora que acompanharam, um beijo grande. Agradeço a senhora em nome da Escola Superior, então. Esperamos tê-la mais vezes aqui. Obrigada, querido. Sempre que convidar. Agradeço a cada um de vocês que estiveram presentes. Semana que vem nós teremos o encerramento com a doutora Lígia, que irá falar sobre racismo. Será o nosso encerramento. Eu acho que não temos mais perguntas. Deixa eu ver o chat. Só um minuto, por favor, doutora. Não temos perguntas, então agradeço a todos. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchauzinho.